E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Hoje a gente vai falar de um assunto que pode parecer complicado, mas que na verdade está em tudo que a gente faz: a química. Esquece aquela ideia de laboratório com fumaça colorida? A gente vai ver que a química está no ar que a gente respira, na comida que guardamos na geladeira e, acredite, até naquela partida de futebol. Bora desvendar esses segredos juntos? Para começar, uma situação que todo mundo conhece e que, vamos combinar, dá um baita susto. Você está na sua casa, de repente, sente aquele cheiro de gás. O botijão está lá na cozinha, mas o cheiro viaja pela casa toda. Como isso acontece? Por quê? Pois é, a resposta é pura química. E é esse tipo de mistério do nosso cotidiano que a gente vai investigar hoje. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender melhor esse ar que a gente respira. Depois, vamos ver por que algumas coisas acontecem num piscar de olhos e outras levam uma vida inteira. Vamos falar também sobre a água, se ela é ácida ou básica. E no final, a gente junta tudo e vê como essa ciência toda funciona na prática. Vamos nessa? Então vamos lá. Nosso primeiro tópico, o ar. Será que ele é leve ou pesado? A gente vai desvendar agora os segredos da atmosfera. É curioso pensar que essa coisa invisível que está em volta da gente tem peso e influencia tanto a nossa vida. E para a gente entender isso na prática, vamos pensar numa coisa que a gente sempre ouve falar no esporte. Por que os times brasileiros, quando vão jogar futebol lá em La Paz, na Bolívia, sofrem tanto? Os jogadores ficam sem fôlego, parece que não rendem. Acredite, a explicação para esse sufoco todo está na química do ar. Primeiro, a gente precisa saber do que é feito o ar que a gente respira. E olha só que interessante. A gente vive falando do oxigênio, né, que a gente precisa dele para viver, mas, na verdade, a maior parte do ar é nitrogênio, quase 80%. O oxigênio mesmo é só uns 21%. Ou seja, o ar não é uma coisa só, é uma mistura de um monte de gases diferentes. Agora segura essa. Essa mistura toda de gases tem peso. Pensa assim, ó. Imagine que tem uma coluna gigante, invisível, de ar bem em cima da sua cabeça, do topo da atmosfera até o chão. Essa coluna toda está fazendo um peso, uma força sobre você agora mesmo. Isso é o que a gente chama de pressão atmosférica. É uma ideia simples, mas que, olha, muda tudo. E é aqui que a gente entende o problema dos jogadores. Pensa comigo. Aqui, perto do mar, a coluna de ar em cima da gente é gigante. Então a pressão é alta e as moléculas de oxigênio ficam todas juntinhas, mais concentradas. Para respirar é uma beleza. Agora, sobe lá para La Paz. A altitude é enorme, então a coluna de ar em cima de você é bem menor. A pressão diminui e o ar fica rarefeito. As moléculas de oxigênio ficam mais espalhadas. Aí, a cada vez que o jogador puxa o ar, vem menos oxigênio junto. Por isso a falta de ar, o cansaço. Simples assim. Ok, a parte do ar ficou clara, né? Agora a gente vai para outro mistério do dia a dia, o tempo. Por que tem coisa que acontece num piscar de olhos e outra que demora uma eternidade? A gente vai falar da velocidade com que as coisas acontecem na química. É só a gente olhar em volta. Pega a ferrugem num portão de ferro. É uma reação química, mas ela é super lenta. Leva meses, às vezes anos para a gente ver o estrago. Agora pensa na explosão de uma dinamite. Pá! É uma reação violenta e instantânea. A pergunta é, o que faz uma ser tão lenta e a outra tão rápida? O que controla esse relógio da química? Então, a resposta para essa pergunta está numa coisa chamada teoria das colisões. Para uma reação química acontecer, gente, tem que ter uma combinação de 3 coisas, tipo uma receita. Primeiro, as partículas precisam se encontrar, se bater. Segundo, essa batida tem que ser forte o suficiente, com energia. Não pode ser um encostãozinho de leve. E terceiro, a batida tem que ser no ângulo certo. Se faltar um desses 3 ingredientes, a reação simplesmente não acontece. E a parte mais legal é que a gente pode mexer nesses fatores para acelerar ou diminuir a velocidade das reações. O primeiro, todo mundo usa, temperatura. Por que a gente põe comida na geladeira? Porque o frio deixa as moléculas mais lentas, mais preguiçosas. Elas se mexem menos, se batem menos e, com isso, as reações que estragam a comida acontecem bem mais devagar. A comida dura mais. O segundo fator é a concentração. E o exemplo é clássico, o churrasco. Por que a gente abana a churrasqueira? Quando a gente abana, a gente está empurrando mais oxigênio para perto do carvão. A gente está aumentando a concentração de oxigênio. Com mais oxigênio ali, acontecem mais colisões com o carvão e a queima acelera. O fogo pega com mais força.
pura química na prática. E o terceiro fator é a superfície de contato. Pensa num comprimido efervescente. Se você joga ele inteiro no copo d'água, ele vai borbulhando, leva um tempinho, né? Agora, pega esse mesmo comprimido, tritura ele, faz um pozinho e joga na água. A reação é instantânea. Por quê? Porque quando ele está em pó, tem muito mais área dele em contato com a água ao mesmo tempo. Mais contato, reação mais rápida. Muito bem, já falamos do ar, já falamos da velocidade das coisas, agora vamos mergulhar na água. Ela é ácida ou é básica? A gente vai agora tentar entender o tal do pH das coisas. E pode acreditar, saber isso é uma informação crucial para muita coisa no nosso dia a dia. Bom, e o que raios é esse tal de pH? O nome completo é meio esquisito, mas não precisa se assustar. Pensa nele como se fosse uma régua. Uma régua que vai de 0 até 14. Ela serve para medir se uma coisa que tem água é ácida, básica, que a gente também pode chamar de alcalina, ou se não é nenhuma coisa nem outra, ou seja, é neutra. E essa régua de pH está no nosso dia a dia o tempo todo. Olha só, lá embaixo na escala, com pH baixo, tipo 2, a gente tem o suco de limão, bem ácido. A chuva normal, acredite, já é um pouquinho ácida. Bem no meio, no número 7, está a água pura, que é neutra. Subindo a escala, a água do mar já é um pouco básica. E lá no topo, com pH bem alto, a gente encontra produtos de limpeza fortes, como amônia e água sanitária. Ué, mas peraí, se a gente acabou de ver que a chuva normal já é um pouquinho ácida, então o que é essa tal de chuva ácida que a gente tanto ouve falar no jornal, que destrói estátua, que mata a planta, qual é a diferença? A química explica. Pensa na água como se fosse um cabo de guerra. De um lado, puxando para o lado ácido, tem umas partículas, as H+. Do outro lado, puxando para o lado básico, tem outras, as OH-. Se o time do H+ está ganhando, a solução é ácida e o pH é menor que 7. Se o time do OH- ganha, a solução é básica e o pH é maior que 7. E se eles empatam? A solução é neutra, pH 7. A poluição joga um monte de partículas a mais para o time do ácido na água da chuva. Aí o lado ácido ganha de lavada, o pH despenca e a chuva vira chuva ácida. Bom, pessoal, estamos chegando no final. A gente viu um monte de coisa, né? Sobre o ar, velocidade, acidez. Agora, vamos amarrar tudo isso. O que a gente leva de mais importante dessa conversa para a nossa vida? Vamos resumir. A gente viu que a pressão do ar explica por que jogador sofre na altitude. Vimos que controlar a temperatura, a concentração e o contato nos ajuda a fazer a comida durar mais ou o churrasco pegar mais rápido. E vimos que o pH não é só um número, ele é fundamental para a vida, desde a água que a gente bebe até o nosso próprio sangue. A química, no fim das contas, está aí, na nossa mão, o tempo todo. É exatamente isso que a gente vê aqui. Entender um pouquinho que seja de química não é só para passar na escola. É como ganhar um óculos novo, uma lente diferente para olhar o mundo. De repente, você começa a entender o porquê das coisas de um jeito que nunca tinha parado para pensar. E para a gente fechar, eu quero deixar um desafio para vocês. Depois dessa nossa conversa, com essa lente nova, dá uma olhada ao seu redor. Na hora de fazer um bolo, de usar um produto de limpeza, de cozinhar o feijão na panela de pressão, que outra química que estava escondida você consegue enxergar agora? Fica aí a reflexão. Valeu, pessoal, e até a próxima!